Bem, pessoal, agora a nossa segunda videoaula dos exercícios se refere ao enunciado 2. Ainda nesse enunciado estamos trabalhando com a função lógica encadeada, ou seja, uma função dentro de outra, porém agora eu vou mostrar para vocês quando eu tenho quatro condições, só para vocês verem que aí eu vou usar, ao invés de duas funções lógicas, eu vou usar três funções lógicas, tá? Então, na sequência, eu peço o seguinte: na segunda folha de cálculo vazia, ou seja, planilha 2, considerando o mesmo arquivo que vocês fizeram o enunciado 1, né, e salvaram com o nome AP5, o nome de vocês, eu gostaria que vocês renomeassem, então, essa planilha como exercício 2 e fizessem o seguinte: elaborar a seguinte tabela, né? A partir ou no intervalo de células B3 e 11. Vejam aqui na figura, ó, B3 e 11. Isso aqui é um exemplo bem básico, né? O que eu peço aqui nesse primeiro momento, né? Nós vamos fazer uma planilha que vai calcular o índice de massa corporal, o IMC, né? Então, eu tenho nomes de pessoas fictícias também, né? A altura e o peso, e essa coluna calcula o IMC. Bom, para a gente fazer isso, a primeira coisa é formatar as células de acordo com a sua vontade. Fica a critério de vocês, tá? Se quiser copiar o estilo da tabela acima, também vocês podem fazer. Para a coluna do IMC, deverá apresentar o resultado da divisão do peso pelo quadrado da altura, ou seja, o cálculo do IMC é peso dividido pela altura vezes 2, ou seja, não, vezes 2 não, desculpa, pela altura vezes a altura, né? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar matemática para calcular o IMC depois na prática no cálculo. E aí, inserir uma nova coluna à direita de IMC com o seguinte texto: observações, né? E aqui nesta coluna vai aparecer o seguinte: tendo em conta o valor do IMC, ou seja, o resultado do IMC, apresente para a coluna observação um dos seguintes textos mostrado na figura abaixo, ou seja, de acordo com as quatro condições. Vejam bem, valor do IMC e observação. Se o IMC for menor que 18,5, se o cálculo der menor que isto, significa que a pessoa está abaixo do peso. Se o IMC estiver entre 18,6 e 24,9, significa que está dentro de um peso ideal. Se o IMC der entre 25 e 29,9, significa que a pessoa está acima do peso. E se o IMC der mais que 30, aí vem a péssima notícia: a pessoa está obesa. Isso é um cálculo verdadeiro, tá? Vocês podem aplicar isso fazendo esse exercício, vocês vão poder, inclusive, fazer o cálculo para saber qual é a observação de acordo com o resultado do IMC dos dados de vocês. Então, uma dica importante aqui para a gente resolver este exercício é o seguinte: para a resolução da coluna observações, que é, na verdade, nessa coluna que vai aparecer as funções encadeadas, nós vamos utilizar três funções lógicas C, ou seja, uma função que verifica o primeiro critério de condição, ou seja, se o IMC é menor que 18, depois uma outra que verifique o segundo critério, ou os valores entre, e finalmente uma terceira que verifica os dois últimos, entre 25 e 29 e mais que 30, tá? Então, no final, o exercício deverá apresentar a seguinte característica: o Rira Cardoso, ele mede 1,69 e pesa 66,5 quilos. O cálculo do IMC dele deu 23,28350. Aqui eu considerei 5 casas decimais, tá? Para ter um valor mais exato, né? E aí, o que deu para observar? Esse cara aqui, o Ricardo, ele está entre os 18 e os 24,9, ele está no peso ideal, né? Já o Pedro Silva ultrapassou
o peso ideal, porque ele está entre 25 e 29,9, né? Deu 25,82,645, ele está acima do peso. Já a Gabriela Souza tem que tomar um cuidado, ó. O IMC dela passou dos 30, então ela está obesa. Então, este é o objetivo desse segundo enunciado, nós fazermos essa planilha usando ainda a função encadeada, tá? Então, vamos ao cálculo. Aqui eu tenho, então, a minha planilha, eu fiz ela, né? Eu criei 1, 2, 3, 4, 5 colunas, né? Essa coluna de cima aqui, essa linha de cima que eu escrevo o título, foi a última coisa que eu fiz, e aí eu selecionei todo o intervalo de células e vim mesclar célula para ela criar uma coluna apenas, tá? Ela considera as 5 colunas que eu uso e transforma essas 5 em apenas uma. Então, por isso que aqui vocês percebem que o título está numa coluna maior, né? E aí, digitei os nomes, digitei alturas, né, de acordo com o exemplo do enunciado e fiz a fórmula. Vamos ver a fórmula, então, que eu fiz para calcular o IMC. Eu digo, a fórmula é a seguinte sintaxe, ó. Sinal de igualdade D5. Quem é o D5? É o peso. O peso do sujeito dividido pela altura vezes ela mesma. Então, o C5, que corresponde à altura, vezes o C5. Tem o cálculo do IMC. E aqui aqui em cima na barra de formatação eu uso o formato numérico e adiciono as casas decimais, no maisinho aqui, se vocês observarem. Eu considerei então 5 casas decimais. Sugiro que vocês façam isso também para a gente ter um valor mais aproximado. Faço a referência relativa para as demais, tá? Aqui eu não preciso usar cifrão, por quê? Porque eu, nas minhas condições aqui não tem um valor numérico fixo para mim testar. Então, por isso que eu posso clicar e arrastar a minha fórmula, que ela não vai se perder, porque ela está considerando, à medida que eu clico e arrasto na referência relativa, ela incrementa o intervalo da próxima célula. Então, eu não preciso usar cifrão aqui, é importante dizer isso. Que eu uso o cifrão quando eu tenho uma terceira célula que eu condiciono como um valor a ser usado na fórmula. Como neste caso não tenho, eu não preciso usar o cifrão para fazer uma referência absoluta. Bom, mas o que eu quero destacar aqui é a coluna observações, que é onde eu vou usar as funções encadeadas. E aqui vamos visualizar as 3 funções que eu falei que a gente usa. Vamos tentar entender como isso funciona. Vejam bem, eu chamo, a sintaxe da função fica a seguinte: sinal de igualdade chama a função C, né? Qual é a primeira condição? Primeira condição é saber se o IMC está menor que 12,5. Então, eu vou perguntar, o IMC está na coluna E, linha 5. É menor ou igual a 18,5? Por que é menor ou igual? Porque a próxima condição parte do 18,6. Então, eu não posso deixar esse valor de fora. Então, é igual? Se for igual, o valor verdadeiro vai considerar escreva abaixo do peso. Então, eu abro aspas e escreva a condição que eu quero que ele assuma, né? Se verdadeiro, se condição verdadeiro, valor então. Se for falso, valor se não. Qual é o valor se não? Uma nova função. Logo, se eu tenho uma nova função, eu tenho uma nova condição de teste mais outros 2 valores, verdadeiro ou falso. Bom, qual é a segunda condição de teste? O IMC é menor ou igual a 24,9. Por que eu coloco menor ou igual? Porque eu tenho que calcular um valor entre 18,6 e 24,9. Para mim calcular o entre desta condição, basta eu pegar o último intervalo, porque no primeiro teste ele já vai, se ele for falso aqui, logo ele é maior que 18,5. Então, eu só coloco a última condição para mim considerar o intervalo. Bom, se esta última condição aqui, se o IMC for menor ou igual a 24,9, se for verdadeiro isso, ele está num peso ideal. Se for falso,
Bah, então eu vou ter que fazer um novo teste, porque eu tenho mais duas condições, né? Bom, sendo falso, vamos novamente ao teste do IMC. O IMC está entre 29,9, ou seja, entre 25 e 29,9. Se ele é falso aqui, significa que ele é maior que 24,9. Então, o limitador máximo para calcular o entre 25 e 29,9 é o seguinte teste. O IMC é menor ou igual a 29,9, se for verdadeiro, está acima do peso. Do contrário, ele vai ultrapassar o 29,9, ele vai estar mais que 30, ele é obeso. E aí, então, ele faz o cálculo. E aqui eu clico e arrasto pela referência relativa e tenho, eu posso até zerar para mostrar para vocês, e tenho aqui o cálculo para as demais células, ó, tá? Agora vamos alterar aqui para ver se essa minha fórmula está funcionando. Não vou alterar a altura do Pedro Silva, vou alterar o peso. O Pedro Silva tem 80, mas ele engordou. Vamos criar um cenário bem surreal aqui, 20 quilos. Ele passou a ter 100 quilos, né? Vamos ver o que acontece com o Pedro Silva. Observem, o IMC dele passou para 32,28306. Cara, você engordou demais, você está obeso. Então a fórmula funciona, a planilha funciona, né? À medida que eu altero, eu posso alterar a altura também, né? Mas normalmente a altura não muda na pessoa, o que muda é o peso. Ele voltou a emagrecer, passou a ter 80 quilos, legal, Pedro Silva, você tá com o teu IMC baixou, você ainda está acima do peso, mas não está obeso, né? Emagreceu, foi para 60 quilos, vamos ver o que aconteceu. Perfeito, Pedro Silva, você está com o teu IMC entre 18,6 e 24,9, então você está num peso ideal. Então esse exercício vocês podem fazer, criar essa tabela e aplicar com pesos reais, com pessoas reais. Façam isso e verifiquem na prática qual é o peso em que categoria de peso você se encontra. Então, neste exercício eu marquei função encadeada quando eu tenho mais de 3 condições, e aí eu uso 3 funções, uma função dentro de outra, né? E dentro de outra. Então, é só um reforço para mostrar que eu consigo fazer na função C mais de uma função dentro dela, tá? Até uma próxima videoaula.